E aí, galerinha do terceiro, tranquilo, gente? Vamos lá? Aula 14, setor B, página 94, tá bom? Energia interna de um gás e as suas transformações aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo é entender o quê? Quais são as variáveis de estado de um gás? Pressão, volume e temperatura. Já vi isso em química, vi em física também, né? Então, P de pressão, volume e temperatura, tá bom? Essas são as três variáveis de um gás, tá bom? Vamos lá. Qual a relação, qual a regra geral, qual a forma geral dos gases perfeitos? P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Tudo bem? Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases, tá? A constante desse gás, no caso, vezes a temperatura, tá? PV-NRT. Beleza? Vamos lá. Quer mandar pra gente vai ser essa constante, gente. Tome cuidado. Em física, essa constante vem dada em exercício. Só que ela vale aproximadamente para vocês aí, né? No sistema internacional, 8,31 Joule mol Kelvin. O que significa essa unidade de medida? Quando vem assim, né? Em Joule, mol e Kelvin. Que obrigatoriamente a minha pressão é dada em Newton por metro quadrado ou Pascal, que é a mesma coisa, tá? Tudo bem? O meu volume é dado em metro cúbico, certo? O N é número de mols, não tem jeito, né? E minha temperatura é na escala Kelvin, né? Então, minha pressão é Newton por metro quadrado e Pascal, que é a mesma coisa. O volume é metro cúbico e a minha temperatura é na escala Kelvin, tá? Como é que eu transformo aqui? Vamos lá. Transformo por quê? É muito usual aparecer em exercício esse R em ATM. Se esse R aparecer em ATM, tá? Por exemplo, 0.082 ATM. Observe aí que está ATM, certo? Litros, mol Kelvin. Aí o que significa nessa relação aqui, tá bom? Sistema internacional, vamos usar essa. Sistema usual, essa aqui. Nesse caso, a pressão em ATM, já fala ali, né? Meu volume em litros e a minha temperatura continua na escala Kelvin. Não esqueçam, tá? A temperatura continua na escala Kelvin, não pode mudar, certo? Relação matemática aí, vamos lá, apagar só aqui em cima. Relação matemática aí para transformação, vamos lá. Presta atenção, essa é a fórmula geral, né? A relação que eu tenho, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então aqui você consegue transformar metro cúbico em litro, certo? 1 ATM equivale a 1 vezes 10 à quinta Pascal. Ou Newton por metro quadrado, a unidade de medida cabe as duas, tá? Certo? Newton por metro quadrado. Então quer dizer que a pressão já tem para Pascal, é só acrescentar o 10 à quinta. De metro cúbico para litros também é só acrescentar o 10 à terceira, vale 1000, né? Certo? E a temperatura, se aparecer na escala Celsius, vai passar para Kelvin, lembra? K igual a 273 mais C. Aqui eu transformo a temperatura de Celsius para Kelvin, tá? O R você vai usar aí de acordo com o exercício, né? Que se estudar para vocês, não é o que você quer, é o que fornece para vocês no exercício. Se vir em Joule, mol, Kelvin, pressão Newton por metro quadrado e volume em metro cúbico. Se vir em ATM por litro, pressão em ATM, volume em litro. Então tome cuidado no exercício, tá? Preste muita atenção nesse valor de R, preste muita atenção na constante, ou se falar no sistema internacional, né? Que esse aqui, ó, faz parte do sistema internacional, tá bom? Então é muito mais usado esse aqui de cima em física, o 8.31, tá bom? Do que o 0.082, tudo bem? Precisa decorar isso aqui? Não. Porque o cara, para ajeitar o exercício, chegar na alternativa que ele quer, aí você pega o exercício que ele coloca 8.3, até 8, já vi vocês falando, determine um R valendo 8. Aqui é a mesma coisa, 0.08, tem um autor que modifica essa constante, que arredonda essa constante para poder chegar na resposta que ele quer no exercício. Então não precisa decorar essa constante não, você vem no exercício. Você tem que saber o quê? De acordo com a constante, você vai ter as outras unidades, a pressão e o volume, né, gente? A temperatura sempre em Kelvin, não vai mudar, independente de uma ou a outra, temperatura em Kelvin. O N é o número de mols, mas não dá, N é número em qualquer lugar, certo?
O que vai mudar é a pressão e volume. Uma vai ser pascal em metro cúbico, a outra vai ser atm em litro, beleza? Anotem rapidinho para a gente continuar, vamos lá. Vamos lá, continuando aí, né? Já dá para apagar aqui já. Continuar nossa segunda relação aí, tá bom? Então a fórmula geral dos gases perfeitos, PV, nRT, certo? Agora nós temos uma relação matemática que é muito usada, que é essa aqui, né? Ó, para os gases perfeitos, né? PV sobre T é igual a P', V', T', tá bom? Então tá bom para usar bastante essa equação, que eu vou usar bastante em exercício, tá? Você vai igualar um lado com o outro, tudo bem? Os gases são perfeitos, igual um lado com o outro. Toma cuidado em duas coisas importantes aqui. Primeiro, a temperatura aqui sempre em Kelvin. Só admite em Kelvin. Certo? Então, se tiver em Celsius, transforma. Pressão e volume aqui, gente. Aí pode ser qualquer unidade, desde que as duas sejam iguais. Se a pressão aqui estiver em atm, aqui tem que estar em atm. Se aqui o volume estiver em litros, aqui tem que estar em litros, tudo bem? Aí você vai fazer ou no sistema usual ou no sistema internacional, mas tanto faz, tá bom? Que não tem obrigatoriedade, só vai dar igual, certo? Desde que você mantenha pressão com pressão, volume com volume. Tranquilo, gente? Fácil, né? Só igualando. Segunda parte que é importante para vocês aqui é tomar cuidado o que é constante, que a minha fórmula é PV sobre T, PV', T'. Tomar cuidado o que é constante, gente. Por quê? Vamos supor, se a transformação for isotérmica. Isotérmica eu tenho temperatura constante. Então, se é isotérmica, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, eu corto. Fica como P vezes V, P', V'. Se é uma linha, nós vamos que eles são inversamente proporcionais. Estamos ficando em linha, tá vendo? Inversamente proporcionais. Então, a transformação isotérmica, temperatura constante, eu cortei, ficou PV é igual a P', V', certo? Agora vamos supor que a transformação é isobárica. Isobárica, a pressão é constante. Se a isobárica, a pressão é constante, vai ficar V sobre T, V', T'. Então, isobárica, pressão constante, ficou V sobre T, V', T'. Aqui, gente, observe, eu tenho uma regra de 3 simples. Se eu tenho uma regra de 3 simples, eu posso dizer que eles são diretamente proporcionais. Então, aqui é uma proporção. Essa é inversa e essa é direta. Então, aqui ó, é isotérmica, aqui é isobárica. E nós temos também a isométrica, né? Ou isocórica. A maioria dos vídeos fala isométrica, mas eu vejo alguns autores a falar isocórica. Isocórica é volume constante. Se o volume é constante, vai ficar P sobre T é igual a P' sobre T'. Novamente, regra de 3 simples. Então, podemos dizer que são diretamente proporcionais. Isso aqui é importante saber, gente, tá? Que é muito importante saber. Isotérmica, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Isométrica, volume constante. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Agora, volume e temperatura ou pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Já pressão e volume são inversos. Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Beleza? Bem tranquilo aí, né?
Bem fácil. Anotem aí para a gente para energia interna. Vamos lá. Vamos lá, anotaram aí, tá tranquilo, né? Bom, são só regras de 3 aqui, bem fácil, né? Vamos lá. Energia interna de um gás. A energia interna de um gás, a gente sabe a letra U. U significa energia interna de um gás. E ela é a somatória das energias cinéticas desse gás. Então, U, energia interna. Toda energia que sabe que é dada em joules, né? Ela é a somatória da energia cinética. Lembrando, por que somatória? O gás pode ter várias porções, esse gás pode se dividir em porções. Então ele pode ter, vamos supor, uma porção desse gás está com a velocidade de 10 metros por segundo, a outra porção está com a velocidade de 30, a outra porção está de 40, então eu posso ter várias porções. Por isso que o U é igual a somatória da energia cinética. Claro, então quer dizer, se eu tiver uma energia só, é só fazer a equação da energia cinética. Lembra qual que é? Energia cinética, que é esse aqui, né? É igual ao quê? mv² dividido por 2, certo? Tá bom? Então a energia cinética também é dada em joules, né? Qualquer energia é dada em joules. A formulinha mv² sobre 2. Lembrando, sistema internacional, anotem aí, ó. Massa sempre em quilos e velocidade em metros por segundo. Daí a energia sai em joule, hein? Toma cuidado, tá? Então, se por um acaso a velocidade aparecer em km por hora, a gente divide aí por 3,6, né? Para passar de km por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6. E a massa estiver em grama, ou tonelada, outra unidade de medida, que é mais difícil um pouco, mas a gente passa para quilo, é bem tranquilo, tá? Então, energia cinética, mv² sobre 2. Portanto, a energia interna de um gás depende da somatória da energia cinética. Aí, vamos lá. Então, significa o quê? Que a energia interna depende do movimento. O que é energia cinética? A energia interna depende do movimento. Por quê? Energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, quanto maior tiver, a energia vai depender do que aqui? Para ela ser maior aqui, eu vou ter que ter maior energia cinética. Concordo que o gás, vamos supor, eu coloquei lá 100 litros de gás no recipiente. A massa não vai mudar. 100 litros é 100 litros. O que pode mudar é o que? A velocidade. Então, o que a gente chega na conclusão? Quanto maior é a velocidade, maior é a energia interna de um gás. Maior é a velocidade, maior é a energia interna de um gás. Certo? Daí, nós chegamos numa outra equaçãozinha que na apostila de vocês não tem, tá bom? Mas anotem que é importante a gente saber. U é igual a K vezes ΔT. K é constante, ΔT é variação de temperatura. Por que o U pode ser K vezes ΔT? Constante vezes variação de temperatura. Gente, presta atenção no seguinte. Se eu falo que o U depende da energia cinética, o que faz movimentar um corpo? O que faz movimentar um gás? É a variação de temperatura. Não é a pressão no volume. Lembra? As três variáveis do gás é P, V e T. Pressão, volume e temperatura. O que faz aumentar a energia de um gás é a temperatura. Por quê? Se você aumentar a temperatura, o que é a temperatura? Qual a definição? Mede a agitação de moléculas de um corpo. Então a temperatura mede a energia cinética na realidade. A agitação é movimento. Então quanto maior a temperatura, maior o movimento, maior a energia cinética. Maior energia cinética, maior energia interna. Em resumo, é isso. Aumentei a temperatura, aumentei o movimento das partículas. Aumentei a energia cinética. Aumentei a energia cinética, aumentei a energia interna. Tudo bem? Então essa é a relação. Podemos usar então U é igual a K, K é a constante do gás, vem dado do exercício, e ΔT, variação de temperatura. Lembrando, toda a temperatura sempre na escala Kelvin, gente.
Não vai esquecer, a temperatura sempre na escala Kelvin, tá bom? Aí também tem uma outra formulinha para achar a energia interna de um gás. U é igual a 3 meios de N vezes R vezes T. Certo? Tudo bem? Então, outra formulinha para achar um gás monoatômico, né? U é igual a 3 meios de NRT. R é o número de mols, já vimos, né? O R é a constante dado do exercício e o T é a temperatura, sempre na escala Kelvin, tá bom? Então é bem tranquilo aí, tá? Bem fácil, bem simples também essa relação. Certo aí, gente? Tranquilo? Vamos lá. Para o exercício 1 de vocês que está assim. Página, então, 95. Exercício 1 está assim. O motor convencional de um automóvel pode ser uma máquina composta de 4 cilindros, dotados de pistões que comprimem e expandem uma mistura gasosa em seu interior. Suponha que, no início do processo de compressão, um cilindro contenha 200 cm3 da mistura sob pressão de 1,01 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado de pressão, a uma temperatura de 30 graus Celsius. No final do processo de compressão, o volume da mistura passou a ser 20 cm3. Houve a compressão porque o volume era 200, foi para 20, diminuiu, né? E sua pressão aumentou para 2 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Considerando a mistura de um gás ideal, a temperatura interna aproximada atingida pela mistura gasosa no interior do cilindro foi de... Então, eu quero achar qual vai ser a temperatura, tá? Dessa mistura aí. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, né? Como eu tenho pressão, volume e temperatura antes, e pressão e volume e temperatura que eu quero achar depois, eu vou usar aquela relaçãozinha, né? PV sobre T é igual P vezes V' dividido por T'. Certo? Qual que era a primeira pressão que eu tinha aí? 1 vezes 1,01, né? 1,01 vezes 10 a quinta. Certo? Pascal. Meu volume está 200 cm3. Posso deixar o 200, precisa transformar? Como o outro também está em centímetro cúbico, então tem necessidade, tá bom? Então aqui eu vou deixar o volume como 200 mesmo. Aí vão falar, mas para Pascal não tem que ser metro cúbico? Não. Se você transformar aqui e vai transformar lá, você fez a mesma coisa, certo? Dividido pela temperatura. Vamos lá. A temperatura T1, a primeira temperatura dá um texto, dá 30 graus Celsius. Se é 30 graus Celsius, a formulinha nossa, lembra? K igual a 273 mais C. Então, K vai ser igual a 273 mais 30, então minha temperatura vai ser 303 Kelvin, né? É igual a pressão, que agora fica 2,10 a sexta, né? Que a gente tem a pressão. Meu volume passou a ser a 20, era 200 por 20, ó. Tá em centímetro cúbico, não precisa transformar. E aqui vai ser T', né? Vou achar quanto vale aí o valor de T', tá bom? Certo aí? Tá? Vamos lá. Vou apagar em cima para a gente poder concluir, tá bom? Vamos lá. Acho que deu para copiar já, né? Deu para copiar já, né, galerinha? Esperar 10 segundinhos, só senão atrapalha vocês aí. Vamos lá. Copiem rapidinho, vamos lá. Vamos lá? Bem facinho aí, né? Apagar aqui em cima para poder fazer isso aqui, tá? Então, subindo aqui, né? Subindo a serra aí. Esse com esse aqui vai dar 202, 10 a quinta. Dividido por 303, né? É igual, esse com esse vai dar 40, 10 a sexta, né? T'. Esse vezes esse. 202, 10 a quinta, T'.
vai ser igual a 40 vezes 303. Vamos lá? Fazendo aqui para vocês aqui, 40 vezes 303, né? Deu 12.120. Esse vezes esse, 12.120. Conferindo aqui, né? Vezes 10 elevado a sexta. Tá bom? Esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Telinha vai ser igual a 12.120, 10 a sexta, dividido por 202, 10 a quinta. 10 a sexta, 10 a quinta, 10 a primeira, né? Então, só dividir 12.120 dividido por 202. Vai ser igual a 60. 60, 10 elevado à primeira, que é com 6 menos 1 dá 5. 60, 10 a primeira, portanto, minha resposta, 600 Kelvin. É exato aí. E a resposta já sai em Kelvin, que a temperatura sempre trabalhamos em Kelvin aqui embaixo, beleza? Então, esse é o exercício 1, alternativa D de dado. Beleza, galerinha? Então, exercício 1, alternativa D de dado. Então, faça aí o exercício 1. Nós vamos bater um papo na 2 aí também, que essa aula é a nossa última aula antes da prova. Então, já vamos montar juntos com vocês, já batendo um papo, montando exercício, tá bom? Vamos lá. Bora? Exercício 2. Vamos lá. 2 está assim, vamos lá. Um mol de um gás monoatômico ideal é submetido a uma série de transformações termodinâmicas representadas no diagrama a seguir. Sabes que a temperatura do estado 2 é 27 graus Celsius. Dado, te dá aí o valor do R, né? Tá bom? E complete as sentenças a seguir. 1. A transformação de 1 para 2. De 1 para 2. De 1 para 2, observe com o gráfico da pressão pelo volume. De 1 para 2, o volume não muda. O volume 1 é V0 e 2 continua valendo V0. De 1 para 2 é chamada de isométrica. Marquem aí. Resposta da A, isométrica, né? Transformação aí, isométrica. Bora? B. O volume do gás no estado 4 é, no estado 4, quanto vale o volume do gás, gente? Ele está dobrando, né, gente? O volume do gás aí vai valer 4V, tá bom? Olha a B aí, ele está dobrando, vai valer 4V0, tá? 4 vezes, ó, o outro vale 2V0, se ele aumenta de novo 4V0, tá bom? Certo? Vamos lá. 2. Do estado 2 para o estado 3, o gás esquentou ou esfriou? Do 2 para o 3. Do 2 para o 3, a pressão é constante. Se a pressão é constante, só variou o volume e a temperatura, lembra? Se o volume aumentou, a temperatura também aumentou, tá? V aumenta, olha aqui, ó. V aumenta, T aumenta, portanto, esquentou. Certo? Se a pressão é constante, varia volume e temperatura. Se o volume aumenta, vimos que é proporcional, né? Daí a ideia de proporcionalidade é importante. Se V aumenta, T aumenta, beleza? 3, agora o B3, né? Tá assim, ó. Entre os estados 1 e 5, de 1 até 5, a variação da energia interna do gás foi de 1.800 joules.
Vamos lá, de 1 até 5, a variação foi 1.800 joules. Vamos lá ver, de 1 até 5, preste atenção aqui, ó, vamos lá. De 1, então vai ficar U é igual 3 meios de N vezes R vezes T. U vai ser igual, U vai ser igual a 3 meios, é 1 mol que fala no exercício, então vale 1, certo? Tudo bem? O R eu vou usar sistema internacional, vou usar o 8, tá bom? Sistema internacional, não tem dados internacional sempre, tá? E a variação de temperatura, vamos lá. Qual é a variação de temperatura? No estado, ele te deu a temperatura que no estado 2 vale 27 graus Celsius. Quer dizer, entende o seguinte, no estado 2 vale 27. Se no estado 2 vale 27, eu sei quanto vale no estado 1. Que eu sei quanto vale no estado 1? Que no estado 1, tá de 1 para 2, o volume ficou constante, então a pressão dobrou. Se a pressão dobrou, a temperatura também dobrou. Então no estado 2 a temperatura vale 300 Kelvin. 273 mais 27 dá 300 Kelvin, certo? Então no estado 2 vale 300 Kelvin. No estado 1 vale metade, que ele estava em 2P foi para o P. Então no estado 1 minha temperatura vale 150 Kelvin. Então minha temperatura T1 vale 150 Kelvin. E minha temperatura T5, lá no 5 lá. Agora no 5, se for do 1 para o 5, o que acontece? A pressão é constante, mas meu volume dobra. Se o volume dobra, no meu estado 5, a minha temperatura vale 300. Entenda, gente. Se no T1 seu, você falou que vale 150, por que 150? Se no ponto 2, no número 2, ele fala que é 27 graus Celsius, portanto 300 Kelvin. Então, no número 1, se o volume é o mesmo, então o volume é o mesmo, e a pressão ficou metade, minha temperatura fica metade. Então, a temperatura no estado 1 é 150. Aí no estado 5, olha do 1 para o 5 o que acontece. A pressão fica constante do 1 para o 5, mas em compensação o volume dobra. Se o volume dobra, a temperatura dobra, que é proporcional, então dá 300. Então no estado 5 a temperatura é 300, no estado 1 a temperatura é 150. Portanto, a minha variação vai ser 300 menos 150, certo? Vou poder colocar 150 direto, tá bom? Certo? Então aqui vai ficar como? 3 vezes 8 vai dar 24, certo? Ficar 24 vezes a variação, 300 menos 150 vai dar 150. Certo? Vai dar igual a 3.600. Embaixo dividido por 2, 3.600 dividido por 2, minha resposta, U vai ser igual a 1.800 joules, tá? Essa é a resposta da última pergunta aí. Alternativa A, 1.800 joules. Beleza? Faz a correção, vamos lá. Beleza, galerinha? Então fácil aí, né? Fiz com vocês então o exercício 1 e 2, tá bom? Então essa é a última aula que cai na prova de vocês, certo? Então eu peço para vocês a tarefa mínima dessas aulas aí, para poder estar para a prova, tá bom? A prova tá longe, é dia 10 ainda, tem bastante tempo para estudar, né? Dia 10 ou dia 9, a prova de física é uma das últimas. Não, dia 10 nada. Eu tô dormindo, a prova de física é a última, acho que é 16, eu não lembro de cabeça agora. Então quer dizer, ainda falta bastante dia para a prova de física ainda, tá? Que segue o mesmo calendário anterior, né? Tá bom? Então estudem aí, ó, faz tarefas aí. E uma boa tarde para vocês, tá bom? Falou, galera, até mais. Tchau, tchau.